Substantivos. Substantivos é tudo que nomeia as coisas em geral. Substantivo é tudo o que pode ser visto, pegou ou sentido. Apostila de português para concurso. Substantivo é tudo que pode ser precedido de artigo. Classificação e formação. Substantivo comum, substantivo próprio, substantivo concreto e substantivo abstrato. Quais são os substantivos comuns? Substantivos comum é aquele que designa os seres de uma espécie de formação genérica. Por exemplo, pedra, computador, cachorro, homem, caderno. Substantivo próprio. Substantivo próprio é aquele que designa um ser específico determinado, individualizando-o. Por exemplo, Max, Londrina, Dilson, Esther. O substantivo próprio sempre deve ser escrito com letras maiúsculas. E o substantivo concreto? O substantivo concreto é aquele que designa seres que existem por si só, ou apresenta-se em nossa imaginação como se existissem por si. Por exemplo, ar, som, Deus, computador, pedra, Esther. Substantivo abstrato. Substantivo abstrato é aquele que designa prática e ações verbais, existências de qualidade ou sentimentos humanos. Por exemplo, saída, prática de sair, beleza, existência de belo, saudade. Formação dos substantivos. Os substantivos, quando a sua formação, podem ser substantivo primitivo, certo? Substantivo derivado, substantivo simples e substantivo composto. Formações substantivos. Substantivos primitivos. É primitivo substantivo que não se origina de outra palavra existente na língua portuguesa, por exemplo, pedra, jornal, gato, homem. E o derivado? Derivado é o substantivo que provém de outra palavra da língua portuguesa, por exemplo, pedreiro, jornalista, gatarrão, múculo. Substantivo simples. Substantivo simples formado por um único radical, por exemplo, pedra, pedreiro, jornal, jornalista. E o composto? Composto é o substantivo formado por dois ou mais radicais, por exemplo, pedra, sabão, homem, rã ou passatempo. Substantivo coletivo. Substantivo coletivo. Substantivo coletivo no singular que indica diversos exemplos de uma mesma espécie. Exemplos: abelha, exame, cortiço, colmeia. Aluno, classe. Amigo,
quando em assembleia, tertúlia, anjo, chumas, coro, falange, religião, teoria. Dá para perceber que é muito substantivo coletivo, é como se fosse dicionário, né? Você pega, tipo, digamos, dicionário e você vai pesquisar o que significa a palavra, certo? Dinheiro, disparante, bolaço, bolada. Cara, tipo, digamos, o cara ganhou uma bolada de dinheiro, certo? Gêneros uniforme e biforme. Gêneros uniforme e biforme. Substantivos biforme. Substantivos heterônimos. Quais são os substantivos biformes? Substantivos biformes são os que apresentam duas formas, uma para masculino, outra para feminino, com apenas um radical. Exemplos: menino, menina, traidor, traidora, aluno, aluna. Do masculino para o feminino. Substantivo heterônimos. Substantivos heterônimos são os que apresentam duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino, com dois radicais diferentes. Homem, mulher, bode, cabra, boi, vaca. Substantivos uniformes. Minha senhora, eu nem de faca gosto. Não gosto de faca não, viu? Eu tenho pavor. Quando eu vejo um cara andando de cavalo ou andando com a faca na cintura, gente, pelo amor de Deus, viu? Me dá um medo. Substantivos uniformes. Substantivos uniformes são os que apresentam apenas uma forma. Para ambos os gêneros, os substantivos uniformes recebem nomes especiais que são os seguintes: comum de dois. Os comuns de dois são os que têm um só forma para ambos os gêneros, com artigos distintos. Exemplo: estudante se refere a homem e mulher. Imigrante se refere a homem e mulher. Viajante, homem e mulher. Sem terra, homem e mulher. Médium, uma pessoa que não é boa, mas também que não é má, é média, que não pratica o bem, não pratica o mal, pode ser homem ou mulher. Sobrecomum. Os sobrecomuns são os que têm uma só forma e um só artigo para ambos os gêneros. Criança se refere a homem, a mulher, casaco, perdão,
Apóstolo pode ser homem ou mulher. A pessoa se refere a homem ou a mulher. O dedo duro se refere a homem ou a mulher. E etc. Epiceno. Os epicenos são os que têm uma só forma e um só artigo para ambos os gêneros de certos animais, acrescentando as palavras macho e fêmea para se distinguir o sexo do animal. Eis alguns exemplos: a girafa, a andorinha, a águia, o tatu. Gêneros vacilante. Existem alguns substantivos que trazem dificuldade quando o gênero. Estude então com muita atenção estas listas. São masculinos: o açúcar, aguapé, avará, aneurisma, algoz, a boia fria. São femininos: abusão, acne, agravante, aluvião, abacanal. Mudança de gêneros com mudanças de significado. Alguns substantivos, quando mudam o gênero, também de significado. Eis alguns deles: o caixa, o funcionário; a caixa, o objeto; o capital, dinheiro; a capital, sede de governo; plural dos substantivos simples. Plural dos substantivos simples. A pluralização de um substantivo simples há de sinalizar a determinação dele, a fim de acrescentar a descendência nominal de números. Vejamos então as possíveis determinações de um substantivo na língua portuguesa e sua respectiva pluralização. Substantivos determinados em vogal, substantivos determinados em ão. Acrescenta-se a descendência nominal de S, exemplo: saci, sacis; chapéu, chapéus; troféu, troféus; degrau, degraus. Fazem o plural em ões, gavião, gaviões; forma, formões; folião, foliões; questão, questões. Fazem o plural em ães, escrivão, escrivães; tabelião, tabeliães; capelão, capelães; sacristão, sacristães. Fazem o plural em ãos, artesão, artesãos; cidadão, cidadãos; cristão, cristãos, e etc.